Tem gente que vive anos dentro da igreja, mas ainda carrega uma dúvida silenciosa. Será que eu fui realmente selado? Você já sentiu isso? Ora, busca, tenta fazer tudo certo, mas lá no fundo existe um medo de não ser suficiente. E se eu te dissesse que o selo não é sobre sentir arrepios, nem sobre ter experiências extraordinárias, mas sobre algo muito mais profundo e visível na sua própria vida? Hoje você vai descobrir os sinais claros que revelam se o Espírito realmente marcou o seu coração, ou se você está apenas vivendo uma fé superficial sem perceber. Preste atenção até o final, porque essa resposta pode confrontar, mas também pode trazer a segurança que você tem buscado há anos. E se no momento que mais importa, você descobrisse que nunca foi realmente marcado por Deus? Descubra hoje os sinais que provam que você foi verdadeiramente selado. Há algo que precisa ser dito e que talvez ninguém tenha a coragem de dizer para você. Não vou fazer isso com arrogância, nem com superioridade espiritual. Vou fazer com a humildade de quem entende que essa pergunta pode estar queimando dentro do seu peito neste exato momento. Quantos de nós vivemos com uma dúvida silenciosa? Quantos acordam de madrugada, nos momentos de fraqueza, e pensam: será que sou realmente do Senhor? Será que o Espírito Santo realmente me marcou como seu? Essa não é uma pergunta fraca. Não é falta de fé fazer essa pergunta. É, na verdade, uma das mais profundas evidências de seriedade espiritual. Porque você não está procurando uma segurança barata, fácil, comprada em um culto emocionante da semana. Você quer saber a verdade. Você quer certeza real. E é exatamente isso que vamos explorar aqui hoje. Não vou te oferecer conforto raso. Vou te oferecer solidez. Vou te oferecer a possibilidade de conhecer, com uma clareza que passa por toda dúvida, se você foi realmente selado pelo Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conheceu a profundidade da certeza cristã como poucos, costumava dizer que a fé que não pode ser testada é uma fé que não pode ser confiada. Ele pregava com uma convicção que fazia os homens tremarem, não porque gritava mais alto ou se movia melhor no púlpito, mas porque sua fé não dependia de nada além da palavra de Deus e da obra inegável do Espírito em sua vida. Spurgeon entendeu algo que muitos cristãos modernos esqueceram. Existe uma diferença monumental entre estar religioso e estar selado. Estar numa igreja não é estar selado. Ter uma experiência emocional num culto não é estar selado. Até mesmo conhecer a Bíblia de cor não é garantia de que você foi marcado pelo Espírito Santo. A palavra nos diz em Efésios 1:13: E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja bem, depois que ouviu a palavra, depois que creu. Não é só ouvir. Não é só estar numa igreja que prega a verdade. É ouvir e crer. É receber e ser transformado. Porque selar significa marcar algo como propriedade, como conclusão, como garantia de autenticidade. Quando você coloca um selo num documento, você está declarando: isto é genuíno, isto é meu, isto foi garantido e certificado. E é exatamente o que acontece quando o Espírito Santo marca uma vida. Ele coloca seu sinal, sua assinatura espiritual. Mas aqui está a questão que faz muitos se mexerem desconfortavelmente no banco. Como você sabe? Como você tem certeza de que esse selo realmente está em você? Não é uma pergunta que pode ser respondida com um sentimento. Não é algo que você sente só porque assistiu um vídeo inspirador ou porque chorou num culto. É algo que vai muito mais fundo. É algo que exige que você examine a realidade das mudanças que Deus fez em você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse algo que cortava como espada: Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso está em 2 Coríntios 13:5. Examine-se. Prove a si mesmo. Isso é um imperativo. Não é uma sugestão. É uma responsabilidade espiritual. Porque você pode estar numa posição perigosa neste exato momento. Você pode estar vivendo como se fosse selado, falando como se fosse selado, frequentando uma comunidade de selados, mas sem ter de fato recebido o sinal de Deus em seu coração. E não digo isso para assustar, digo para acordar.
Porque a verdade é libertadora, mas só a verdade. A ilusão é prisão, mesmo que seja uma prisão confortável. Spurgeon pregava que a maior misericórdia de Deus não é nos fazer sentir bem, mas nos dar discernimento para saber a verdade sobre nós mesmos. E é isso que você precisa agora. Não de sentimentos, de discernimento, de uma clareza que vem de conhecer a palavra e comparar a sua vida com os padrões que Deus estabeleceu. Então, quando o Espírito Santo realmente te marca, quando você é realmente selado, o que acontece? Quais são os sinais inegáveis? Quais são as marcas que um homem ou uma mulher genuinamente selada carrega, mesmo que ninguém esteja olhando? É isso que vamos desvendar juntos nesta pregação. Porque você merece ter essa segurança. Você merece saber com toda a clareza do céu se você pertence a Deus. Se essa mensagem está ressoando em seu coração, se você sente que é hora de parar de viver na dúvida e começar a viver na certeza, inscreva-se no canal agora. Aqui trazemos a verdade sem maquiagem, sem entretenimento vazio, apenas a palavra de Deus aplicada à sua vida real. E se você quer aprofundar ainda mais essa compreensão sobre como conhecer genuinamente a Deus e estar seguro em sua salvação, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de reflexão profunda, de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance. Só você e a palavra. Vai lá conferir. Agora vamos continuar nessa jornada de verdade juntos. Então vamos direto ao ponto. Se você foi realmente selado pelo Espírito Santo, existem sinais. Não são sinais discretos, escondidos, que precisam de interpretação complicada. São marcas que se manifestam de forma concreta na sua vida, no seu caráter, nas suas escolhas, nas suas prioridades. O primeiro sinal de quem foi realmente selado é a convicção do pecado. Não estou falando de culpa vaga. Culpa é uma coisa que qualquer pessoa sente. Um homem não cristão que rouba algo pode se sentir culpado. Um incrédulo que trai seu cônjuge pode se sentir mal. Mas convicção do pecado é diferente. É quando o Espírito Santo coloca sua mão na sua alma e diz: isto que você faz, isto que você pensa, isto que você alimenta em seu coração, não está alinhado com a santidade de Deus. A Bíblia diz em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, expor, revelar. O Espírito Santo que realmente te selou não deixa você confortável na mentira. Ele não te permite viver num auto-engano espiritual. Ele te confronta, às vezes com gentileza, às vezes com dureza, mas sempre com propósito, te trazer para o caminho. Então pergunto, quando você comete pecado, quando você se afasta do que é certo, você sente a presença do Espírito te corrigindo? Ou você apenas segue adiante, talvez com algum incômodo momentâneo, mas sem aquele toque profundo que te faz parar e se arrepender de verdade? Aquele que foi realmente selado não consegue ignorar essa voz. Ele pode resistir a ela, pode tentar sufocá-la, mas ela está lá. É um testemunho interior que não sai. É a marca de um coração que foi tocado por Deus de verdade. O segundo sinal é mais simples, mas não menos profundo. Você ama a palavra de Deus. Não é uma obrigação. Não é porque alguém te mandou ler. É porque, genuinamente, há um desejo que vem de dentro de conhecer o que Deus diz. Você quer mergulhar nas Escrituras, quer compreender, quer aplicar, quer deixar que a Bíblia transforme seus pensamentos. Um coração que foi genuinamente selado é um coração que foi mudado na sua relação com a palavra. Antes, talvez você ignorasse completamente a Bíblia, ou a tratasse como um livro comum. Mas quando o Espírito Santo marca você, ele muda sua percepção. Você passa a ver a palavra como viva, como relevante, como tendo autoridade sobre suas ações. Está escrito em 1 Pedro 2:2. Assim como crianças recém-nascidas, desejem leite espiritual puro, para que por ele cresçam para a salvação. Desejo, fome, sede. Essa é a marca de uma vida genuinamente selada. Não é uma fome ocasional, que vem e vai. É um padrão,
uma característica persistente. Você pode estar no meio de uma semana atribulada, com 1000 problemas, e ainda assim encontrar tempo para estar com Deus na palavra. Não porque é obrigação, porque é necessidade. Como alguém que tem fome precisa comer, você precisa daquele encontro com Deus através da sua palavra. O terceiro sinal é a evidência da transformação moral. E aqui é onde muitas pessoas recuam. Porque é fácil ter uma experiência emocional num culto. É fácil sair daqui sentindo bem. Mas é difícil, muito difícil mesmo, manter a paciência com seu cônjuge no dia seguinte. É difícil deixar de mentir em pequenas coisas. É difícil vencer a raiva, a ganância, a luxúria. Mas aquele que foi realmente selado pelo Espírito Santo experimenta uma luta interna genuína nesses pontos. Ele não está confortável em seus pecados. Pode estar lutando contra eles, pode estar caindo, mas não está vivendo em acomodação espiritual. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses não são traços que você fabrica por vontade própria. Esses são frutos que crescem quando o Espírito habita em você e você se submete a ele. Um homem pode fingir amor por um tempo. Uma mulher pode agir com paciência quando está sendo observada. Mas quando ninguém está vendo, quando a câmera está desligada, quando é só você sozinho com suas escolhas, é aí que a verdade aparece. É aí que você descobre se realmente foi selado. O quarto sinal é a comunhão genuína com o povo de Deus. Agora, não estou falando sobre frequentar uma igreja. Estou falando sobre ter um coração que deseja estar conectado, espiritual e praticamente com outras pessoas que também foram marcadas por Deus. Você reconhece a família de Deus. Sente afinidade genuína com quem ama a Jesus de verdade. Está escrito em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amor pelos irmãos. Não é uma obrigação, é um resultado natural. Quando o Espírito Santo te marca, ele te faz enxergar a família de Deus como tua própria família. Você se importa com eles. Você ora por eles. Você quer vê-los crescendo e prosperar espiritualmente. E aqui há um ponto crucial. Essa comunhão não é superficial. Não é só estar junto. É uma conexão real baseada em fé compartilhada, em propósito comum, em busca genuína por Deus. Aquele que foi realmente selado não se sente bem numa comunidade que renega a palavra ou que vive de forma contrária aos princípios de Deus. O quinto sinal, talvez o mais importante, é a persistência da fé quando as circunstâncias não favorecem. Qualquer um tem fé quando está tudo bem. Quando a saúde está boa, quando o dinheiro está chegando, quando os relacionamentos estão florescendo. Mas e quando tudo desmorona? E quando a vida aperta? E quando você enfrenta perdas, doenças, traições? Aquele que foi genuinamente selado mantém sua fé de pé. Pode estar machucado, pode estar confuso, pode estar questionando o porquê, mas não abandona sua confiança em Deus, porque a fé dele não está baseada em bênçãos visíveis. Está baseada na verdade eterna de quem Deus é. Romanos 8:37 nos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vitória. Mas não a vitória superficial de um culto animado. É a vitória de um coração que permanece firme mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Então, a pergunta volta para você agora. Olhando esses sinais, observando honestamente sua própria vida, qual é o quadro que você enxerga? Você vê essas marcas? Você sente essa obra do Espírito acontecendo em você? Ou você descobre que, ao olhar para si mesmo, a imagem que vê é mais a de alguém que apenas frequenta a religião do que alguém que foi genuinamente transformado por ela? A resposta a essa pergunta é crucial, porque não é apenas para aumentar sua segurança espiritual. É para lhe oferecer a possibilidade de mudança real, de arrependimento verdadeiro, de uma entrega completa ao Senhor, se é isso que você descobre que ainda não aconteceu. Vamos continuar essa jornada juntos. Agora, é importante que você entenda o que não significa estar selado. Porque existe uma quantidade imensa de pessoas que vivem numa falsa segurança. Elas olham para certos sinais,
confundem esses sinais com a verdadeira marca de Deus e seguem adiante acreditando que tudo está bem com suas almas, quando na verdade elas estão em perigo espiritual. Primeiro, estar selado. Não significa estar numa igreja cristã. Lamento se isso ofende você, mas precisa ser dito. Você pode estar numa comunidade cristã há 20, 30 anos. Pode ser respeitado lá. Pode ser até uma liderança. Pode conhecer toda a teologia. Mas isso não significa que o Espírito Santo marcou sua vida. Jesus advertiu isso em Mateus 7, 21 e 22. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, essas pessoas faziam milagres no nome de Jesus, estavam expulsando demônios, estavam profetizando, estavam envolvidas em atividades claramente espirituais. Mas Jesus diz, nunca vos conheci, nunca. Não há segurança espiritual nisso. Estar numa igreja é importante, comunidade é necessária, mas estar numa comunidade religiosa sem uma transformação genuína do coração é estar construindo sua casa sobre a areia. Quando a tempestade vem, quando a fé é testada de verdade, essa estrutura desmorona. Segundo, estar selado. Não significa ter experiências emocionais intensas na presença de Deus. Você pode chorar numa pregação, pode sentir arrepios, pode ter momentos de emoção profunda que parecem tão espirituais, tão genuínos, que você sai dali convicto de que Deus estava ali. Mas a emoção é volátil, ela sobe e desce como a maré. Está escrito em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provar, examinar, testar. Você não pode basear sua salvação em emoção. Emoção é bendita quando vem do Espírito, mas não é a prova de que o Espírito está em você. Um engano comum é as pessoas confundirem o entusiasmo do culto com a obra do Espírito Santo. O pastor prega bem, a música é tocante, a atmosfera é intensa, e a pessoa sai dali se sentindo espiritual, se sentindo próxima de Deus. Mas uma semana depois, quando ninguém está pregando, quando a música parou, quando é só você e suas escolhas cotidianas, o que resta? Se o que resta é um padrão de vida sem mudança real, se você continua com os mesmos hábitos de pecado, os mesmos rancores, as mesmas mentiras, as mesmas prioridades carnais, então o entusiasmo emocional que você sentiu não era prova de selar genuíno. Terceiro, estar selado. Não significa que você não tem mais dúvidas. Muitas pessoas pensam que ter dúvidas, questionar coisas, passar por momentos de fraqueza espiritual, é evidência de que elas não foram seladas. Mas olhe para Hebreus 11, 39 e 40. E todos esses, tendo recebido testemunho pela fé, não receberam a promessa, Deus tendo provido algo melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé passaram por dúvidas. Abraão questionou, Moisés questionou, Davi questionou. A diferença é que eles não abandonaram a fé quando as dúvidas vieram. Eles passaram por elas, enfrentaram, e do outro lado, sua fé saiu mais forte. Aquele que foi realmente selado pode ter dúvidas, mas essas dúvidas não o levam a abandonar Deus. Levam-no a buscar conhecer Deus mais profundamente. Quarto, estar selado. Não significa que você não comete mais pecados. Isso é um grande engano que muitas pessoas carregam. Elas ouvem sobre santidade, sobre serem novas criaturas em Cristo, sobre mortificar a carne, e pensam que isso significa nunca mais cair. Quando caem, por que caem? Porque somos ainda seres com natureza pecaminosa lutando contra a carne. Elas entram em desespero, pensam que perderam sua salvação, ficam confusas sobre sua situação espiritual. Mas a Bíblia é clara em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Até mesmo como cristãos selados ainda pecamos.
A diferença é a nossa relação com o pecado. Um cristão genuíno não vive habitualmente em pecado, não está acomodado no pecado. Quando cai, se arrepende, busca mudança, confessa, busca perdão. O grande perigo é estar confortável no pecado. É viver num padrão de vida que ignora completamente os padrões de Deus, continuando a afirmar que é cristão, que está selado, que está tudo bem. Quinto, estar selado. Não significa que você sempre sente a presença de Deus. Há períodos na vida espiritual que são secos, áridos. Você ora e parece que ninguém está ouvindo. Você lê a Bíblia e não sente nada. Você procura por Deus e sente vazio. Esses períodos são reais, estão documentados na Bíblia. Está em Salmos 42:9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando triste pela opressão do inimigo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem realmente marcado por Deus, sentia-se esquecido, sentia-se longe. Mas a ausência de sentimento não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, Deus permite esses períodos secos exatamente para testar se nossa fé é genuína. Se você só acredita quando se sente bem, sua fé não é na verdade, é numa emoção. Aquele que foi realmente selado atravessa esses desertos e permanece firme, não porque sente Deus, porque confia nele. É uma fé nua, sem adornos, sem sensações, mas tão real quanto o próprio Deus. Sexto, estar selado. Não significa que você terá uma vida sem sofrimento. Existe um engano muito perigoso no cristianismo contemporâneo de que se você está realmente certo com Deus, tudo vai ser abundância e facilidade na sua vida. Mas leia 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição, dificuldade, sofrimento não é opcional, é prometido. Você pode estar selado e passar por uma doença horrível. Pode estar genuinamente marcado por Deus e perder seu emprego. Pode ser amado por Deus e ainda assim enfrentar tragédias familiares. O selar de Deus não é um seguro contra o sofrimento. É uma garantia de que, no meio do sofrimento, você não estará sozinho. Então, vendo todos esses pontos, quais são as falsas seguridades que você tem carregado? Em quais desses enganos você já baseou sua confiança espiritual? É hora de ser honesto consigo mesmo, porque a verdade, por mais que doa descobrir, é sempre melhor que a ilusão, por mais que essa ilusão pareça confortável. Chegamos a um ponto em que você precisa fazer uma escolha que não pode ser adiada, porque você acabou de passar pela verdade, viu os sinais genuínos, viu os enganos, viu as falsas seguranças, e agora você não pode mais viver como se nada tivesse acontecido. Se você examinou sua vida e descobriu que carrega os sinais verdadeiros, que há uma obra genuína do Espírito em você, então sua responsabilidade agora é aprofundar isso. Não é um momento para se dar por satisfeito. É um momento para buscar conhecer ainda mais a fidelidade de Deus em sua vida, para fortalecer o que foi começado nele, para tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Está escrito em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça, não fique estacionado. Não chegue e acomode-se. O cristão genuinamente selado é alguém que está em movimento constante em direção a Deus. Esse crescimento não é automático, não acontece porque você está num templo, porque você ouve pregações, porque você está rodeado de gente religiosa. Acontece porque você faz escolhas deliberadas. Escolhas de se dedicar ao conhecimento de Deus através da sua palavra. Escolhas de obedecer o que você já sabe ser a verdade. Escolhas de se afastar daquilo que entristece o espírito. Quando você cultiva essas práticas, quando você decide que não vai viver de forma casual, em relação ao seu relacionamento com Deus, o espírito trabalha, ele fortalece, ele aprofunda, ele amplia sua capacidade de discernir a vontade de Deus em cada situação. Um aspecto fundamental desse aprofundamento é a oração genuína, não a oração de forma, aquela que é rezada como um costume, mas a oração real, onde você está falando com Deus como quem fala com alguém que ama, que respeita, que deseja agradar.
Está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Levai vossos pedidos a Deus. Falai com Ele sobre tudo, desde as grandes preocupações até as pequenas alegrias. Deus quer estar envolvido em sua vida. Quando você ora dessa forma, quando você conversa com Deus honestamente, trazendo seus medos, suas dúvidas, suas perguntas, você descobre que Ele responde, nem sempre da forma que você espera, nem sempre no timing que você deseja, mas Ele responde. E essa comunicação contínua com o Espírito Santo é uma evidência de que você está genuinamente selado por Ele. Outro aspecto crucial é a obediência nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente pensa que a obediência espiritual é sobre os grandes gestos, é sobre deixar sua carreira para servir a Deus, é sobre abrir mão de seus desejos pessoais para cumprir uma missão divina. Mas a verdade é que a maioria da vida espiritual acontece nos detalhes. É em como você trata a pessoa que você não gosta no trabalho. É em como você fala sobre alguém quando essa pessoa não está por perto. É em como você lida com a injustiça que você sofre. É em como você responde quando você é humilhado. Jesus ensinou em Mateus 25:21. Respondeu-lhe o seu Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel em poucas coisas, colocá-lo-ei sobre muitas. Entre no gozo do seu Senhor. Fiel nas poucas coisas. Isso é o que Deus olha, porque a pessoa que é honesta em pequenas transações é a pessoa que será honesta em grandes. A pessoa que é leal quando ninguém está observando é a pessoa que será leal quando todo o mundo estiver. Se você quer saber se foi realmente selado, observe como você vive quando ninguém está vendo, como você se comporta quando não há câmera, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento, porque é lá que a verdade mora. Agora, se ao examinar sua vida você descobriu que você não está seguro, que você não vê os sinais genuínos, que você tem estado vivendo numa falsa segurança, operando dentro de um sistema religioso sem uma transformação real do coração, então há esperança para você. E essa esperança está em Deus. Porque Deus não quer que você viva em escuridão. Ele não quer que você desperte no dia do juízo e descubra que você estava enganado. Ele quer que você venha a Ele de verdade, que você se entregue completamente, que você deixe morrer o seu plano, o seu programa, a sua autopreservação e viva para Ele. Está em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha, agora. Não espere estar tudo certo primeiro. Não espere ter arrumado todos os seus problemas. Venha como você está, quebrado, confuso, perdido, se for necessário, e Ele receberá você. A salvação genuína não é complicada em sua essência. É reconhecer que você é pecador, que não pode salvar a si mesmo, que Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado, que Ele ressuscitou e está vivo, e que você quer entregar sua vida a Ele. Fazer essa entrega, ser honesto com Deus, confessar seus pecados, pedir perdão, e então começar a viver diferente. Quando você faz isso com sinceridade, quando essa entrega é real, é nesse momento que o Espírito Santo te marca. É nesse momento que o sinal invisível é colocado sobre você. E esse sinal nunca sai. Porque está escrito em Efésios 4:30, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Selado para o dia da redenção. Essa é a promessa. Sua salvação não depende das suas emoções mutáveis. Não depende de como você se sente num culto. Não depende de quantos pecados você ainda comete. Depende unicamente de quem você crê ser Jesus e da obra que Ele completou na cruz. Então, seja você alguém que descobriu que carrega os sinais genuínos e quer aprofundar. Seja você alguém que descobriu que ainda não foi realmente marcado por Deus e quer fazer essa entrega agora. A próxima etapa da sua vida começa aqui e agora, com uma decisão sincera, honesta, diante de Deus. Obrigado por ter chegado até aqui comigo. Obrigado por ter tido a coragem de examinar sua vida, de fazer perguntas difíceis, de buscar a verdade sobre sua relação com Deus.
Não foi fácil, mas foi necessário. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que algo mudou na forma como você entende seu próprio selar espiritual, compartilhe isso. Inscreva-se no canal agora para não perder as próximas pregações que vão continuar esta jornada. Clique no sino, curta este vídeo, deixe seu comentário me dizendo como essa mensagem impactou você. E se você quer aprofundar ainda mais essa verdade de forma prática, no primeiro comentário fixado, você encontra o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance. Continue conosco. Os próximos vídeos estão chegando. Que Deus abençoe sua jornada de verdade,